Tá bom. Testando batata frita. Ok, minhas Tem que dar aquela... Ok. Minhas ondinhas estão boas. As suas também estão muito boas. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, às vezes livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. Hoje nós vamos começar de caso criminal. Eu comecei já, né? Hoje nós vamos falar... Você gosta de mistério, Rafael? Ok, eu vou encarar isso como um sim, porque hoje eu trouxe o mistério do espião na mala, ou a morte de Gareth Williams. Como assim? Esse caso ele deu muito problema, porque o cara morreu, beleza. Mas quando uma pessoa morre, a gente tem um protocolo, que é a polícia investiga e descobre quem matou ele. O problema é que esse cara, a polícia investigou, continua investigando, só que chegaram vários culpados. Não dá spoiler. Mas ninguém... Ok, esse caso é um caso sem solução. Você gosta de casos sem soluções? Eu odeio casos sem soluções. Eu adoro casos sem soluções. Que bom, temos opiniões divergentes. Então vamos começar esse caso, porque olha, tem chão. Bom, na tarde de 23 de agosto de 2010, policiais chegaram ao apartamento 4 na 36 Alderney Street para realizar uma verificação do bem-estar. O que é isso? Esse é o chamado welfare check. O que é o welfare check? É quando eu tô, por exemplo, eu tô ligando pra você. Liguei muito pra você, você não atendeu. E você costuma me atender. Ah, eu sei que você tá em casa. Eu bati lá na sua casa, você não atendeu. Mas ele não costuma sair esse horário. Então eu chamo a polícia pra vir na sua casa ver se tá tudo bem. Enquanto eu tô lá do outro lado do mundo, eu tô assim, nossa, vai lá rapidão pra ver se ele tá bem. E aí a polícia vem fazer o welfare check. Que é só tipo, tá tudo bem aí? Beleza, tá tudo bem. Eles vão embora. Ok. Eles foram fazer esse welfare check lá no apartamento. Tava tudo muito quieto e visivelmente quente lá dentro, porque apesar de ser verão, o aquecedor tava configurado para 30 graus. Isso em Londres, 30 graus no verão, aquecedor. Não era uma situação muito legal, era meio incomum, né? Os policiais andaram pelo apartamento e chamaram o nome da pessoa que morava lá, mas ninguém respondeu. Bom, o lugar estava impecavelmente arrumado, isso é um detalhe importante. Parecia ter sido abandonado nos últimos dias. Tinha muitas caixas e malas empilhadas, assim como se alguém estivesse planejando se mudar. Os eletrônicos foram deixados para trás, um laptop, 2 celulares, alguns cartões SIM, né, chip de celular, mas não tinha nenhum sinal do Gareth Williams. No silêncio ameaçador, eles notaram algo, né? Uma grande mochila vermelha na banheira do banheiro privado, a banheira do banheiro privativo. Ficou meio repetitivo, mas é a banheira do... O banheiro privativo é a suíte. É o banheiro que tá dentro do seu quarto, tem a banheira, né? Acharam uma mochila grande, vermelha, dentro dessa banheira. Quando eles se aproximaram, eles viram que a bolsa estava fechada com um zíper e trancada com um cadeado. O policial chamado John Gallagher, gostei desse nome, John Gallagher, levantou a sacola e notou um líquido vermelho escorrendo no fundo. Opa, gente, tudo bem? Bom, aqui é o Brian do futuro, eu tô editando esse episódio e uma coisa que vocês vão perceber daqui pra frente é que muitas vezes eu vou usar as palavras sacola e mochila ao invés de falar a palavra mala. O que acontece? É que eu faço meu roteiro usando fontes em inglês e eu escrevo o roteiro todo em inglês. Na hora de traduzir pro português pra poder fazer o episódio, o Google Tradutor faz aquele trabalho maravilhoso dele que a gente já conhece, né? E acaba saindo essas pérolas aí, né? A palavra bag, ela pode ser traduzida como sacola, como mochila e como mala. Então é por causa disso aí. Mas todas as vezes o que eu quis dizer foi mala. Após uma pequena incisão, os policiais conseguiram confirmar suas piores suspeitas. Dentro da bolsa havia um corpo em decomposição. Eles encontraram o agente desaparecido do MI6. Bom, para esse episódio eu usei como fonte o Evidence Locker, eu usei a CNN News, BBC News, outro artigo da BBC News, a LBC News, o Mirror, o Daily Mail e, claro, a Wikipedia. Porque, você tá a Wikipedia como fonte, é uma fonte. Óbvio. A gente não tira informação do sovaco. Não. Fonte do desejo? Não existe aqui, beleza? Vamos começar com quem era esse tal de Gareth Williams, né? Gareth Wynne Williams nasceu em 26 de setembro de 1978. Ele era um matemático galês é quem nasce no país de Gales, tá? Reino Unido. E analista júnior do GCHQ, destacado para o MI6. O que é o MI6, né? A gente vai chegar nisso depois, mas é basicamente... Sabe o FBI nos Estados Unidos? Sim. É o FBI da Inglaterra. O MI6. Entendi. São agentes secretos. Ele foi descrito pelos amigos como tímido e modesto e se destacou em matemática, passando no GCSE, o Certificado Geral de Ensino Secundário, aos 10 anos de idade.
é muito valorizado por escolas, faculdades e empregadores. Isso é tipo, quando você faz o ensino fundamental, aí você faz o ensino fundamental 2, e o ensino médio a gente faz o Enem. Aqui. Sim. Esse é o Enem de lá. Aqui a gente tem o Enem, lá eles têm o GCSE, é tipo isso. Já notou que sempre as vítimas são pessoas com muito futuro? Sim, sim. Por isso, espectador, às vezes vale a pena não estudar. Tá vendo? É melhor você largar a sua escola agora, porque senão você pode ser... Enfim. O aluno brilhante, que concluiu o A-Levels, o nível avançado, aos 14 anos, e se formou na Bangor University com apenas 17 anos. Ou seja, uma pessoa normal termina o ensino médio... Uma pessoa no grade convencional termina o ensino médio aos 17 anos. Ele terminou o ensino médio aos 14. E aí ele entrou pra universidade logo em seguida, e ele se formou na universidade com 17. Então, enquanto as pessoas estavam saindo do ensino médio e entrando na faculdade, ele já estava saindo. Caraca. O cara era muito legal, mano. Ele concluiu o doutorado em ciência da computação na Universidade de Manchester. Ele foi reconhecido pelo GCHQ por sua inteligência e acabou começando a trabalhar ao lado da elite dos decifradores de código, criptologistas e analistas em 2001. Então ele usou o talento que ele tinha em matemática para poder decifrar códigos. Ele entrou pro MI6 por causa disso. Em 2009, ele ingressou na sede de Londres do Serviço Secreto de Inteligência, mais popularmente conhecido como MI6, um regime de destacamento. Com isso, ele se mudou para um apartamento alugado pelo governo em Pimlico. E é aí que... Eu botei em parênteses no meu roteiro. O maluco é bravo. O negócio é o seguinte. Ele entrou pro MI6, só que, se eu sou um agente secreto, eu não posso morar na casa que eu moro. Você não concorda comigo? Óbvio, Então, o MI6 pagou pra ele um apartamento. Então... Agora a gente sabe quem que é esse cara. A gente sabe que ele era um bom em matemática, sabe que ele morava em um apartamento bancado pelo governo. Peraí, foi esse apartamento que encontraram a mala com o corpo em decomposição? A gente vai chegar lá. Então a segurança não era muito boa. Pensei a mesma coisa, mas vamos lá. O que aconteceu, né? Meu segundo subtítulo. O que caramba aconteceu? O Gareth Williams, né? O Gary, ele saiu... Vou chamar ele de Gary, porque Gareth é muito complicado de falar. O Gary saiu de férias pra América no verão de 2010. Ele saiu do Reino Unido e veio pras Américas. A gente não sabe se ele veio pra América do Sul ou América do Norte, tá? Mas ele veio pras Américas. Foi o que falava nas fontes que eu achei. Se você sabe pra onde ele foi, fala pra gente no direct no Instagram. @luzesdofarol, pode. Ele retornou a Londres em 11 de agosto. Presta atenção, ele retornou pra Londres em 11 de agosto e deveria voltar ao trabalho no GCHQ no final daquele mês, encerrando seu destacamento na MI6 antes do planejado. Por quê, né? Nos dias seguintes, as férias do Gary, né, ele foi capturado pela CCTV, que é o Circuito Fechado de Televisão, lá na Inglaterra, ou na verdade no Reino Unido inteiro, tem uns negócios que é umas câmeras que ficam na rua. E essas câmeras da rua, elas filmam tudo e elas vão para um banco de dados. Às vezes, por ela chamar CCTV, né, às vezes ela até passa naquelas televisões. Sabe quando você passa na frente de uma loja de televisões e tem várias televisões assim, tipo passa jornal, Sim. Coisa? Às vezes é transmitido lá também, tipo nessas televisões, por isso que chama CCTV. O que aconteceu? Ele foi capturado por essas câmeras, tipo, pegou ele viajando por Londres no metrô, bem como visitando lojas no West End e Knightsbridge. Ele também foi pego pelas câmeras indo num show de comédia no Bethnal Green, no leste de Londres, chamado The Johnny Ho Experience, que era um show de travestis, né? Ele era um ciclista entusiasta e o laptop dele foi usado para acessar um site de ciclismo na madrugada do dia 16 de agosto. Lembrando, ele chegou das Américas dia 11. Então o laptop dele foi usado para acessar um site de ciclismo no dia 16 de agosto. É aqui que o barato começa a ficar louco. Em 22 de agosto, a polícia foi chamada depois que o Gareth Williams não chegou no trabalho e os colegas não conseguiram contatá-lo por 5 dias, o que eu já acho meio sacanagem, porque o cara trabalhava pro governo, ele tinha um trabalho importante, os caras estão tentando falar com ele há 5 dias e só depois de 5 dias que eles chamam a polícia pra saber o que aconteceu. Cara, pelo amor de Deus, é de serviço secreto, né? A polícia chegou no apartamento de Gareth em Londres e encontrou seu corpo nu e em decomposição dentro de uma mala com cadeado colocada dentro da banheira do banheiro privativo no quarto principal. As chaves das... Olha só, nossa Deus, esse caso ele me dá um negócio na cabeça porque eu fico com muita raiva. As chaves da fechadura foram encontradas dentro da mala, debaixo do corpo. Não havia impressões digitais ou sinais de luta, e a porta da frente estava trancada por fora. Roupas femininas foram encontradas no apartamento e nos meses seguintes surgiram mais evidências de que foi um jogo sexual excêntrico que deu errado.
Ou seja, eles falaram que foi um roleplay que deu errado. Pera aí, as chaves que estavam dentro da mala eram... A chave da mala. What the fuck, né? A chave da mala tava dentro da mala, com a mala trancada. Pera, a chave da mala tava dentro da mala e a Sim. mala tava trancada. Sim, a mala tava trancada com cadeado. E a chave do cadeado tava dentro da mala, embaixo do corpo. Não faz sentido, cara. Tô falando que o barato fica louco. Opa, e outra. Roupas femininas foram encontradas no quarto. Mas aí eu faço uma conexão agora. Eu não sei, né? Ouvinte, enfim. Eu faço uma conexão. Roupas femininas que tem no apartamento dele e ele ir no show de travestis. Tipo, será que ele era um travesti? Será que ele fazia de fato um roleplay? O autor Peter Fowling, que foi uma pessoa assim que ela entrou muito forte nesse caso, porque tipo, cada detalhe ele escrevia nesse livro dele, o livro dele é muito detalhado. Ele diz o seguinte, abre aspas: "Pra ser honesto, pareceu-me implausível. Eu sei que as pessoas gostam de autoasfixia e escravidão, mas os detalhes técnicos do que estava sendo sugerido pareciam impossíveis. Na minha opinião, Gareth já estava morto quando foi colocado no saco. Pareceu-me que alguém estava tentando difamá-lo." Fecha aspas. O inquérito concluiu que a morte do Gareth não foi, abre aspas, tá? Não foi natural e provavelmente foi mediada criminalmente. Ou seja, o inquérito já disse que poderia ter sido um crime, não foi uma brincadeira dele que deu errado. Mas uma nova investigação subsequente da Polícia Metropolitana concluiu que a morte de Williams foi, abre aspas, provavelmente um acidente. Então, claro, porque por acidente eu me tranco dentro da mala com a chave lá dentro, na banheira do meu apartamento e eu ainda... Não, olha só, vamos lá. Eu quero me matar. Beleza. Fiz todo o trabalho sujo, né? Beleza, tenho que me colocar numa mala. Revivo e coloco numa mala, fecho. Ah, não, mas a mala, ela tá no lugar errado. Então eu saio da mala, coloco a mala na banheira, entro da mala, fecho. Não, mas não tá trancado. Então eu saio da mala, tranco a mala, entro, coloco a chave embaixo de mim e fico ali. Não, mas tá muito frio aqui, então eu saio, ligo o aquecedor a 30 graus, volto, tranco o negócio e fecho o negócio. Não, mas aqui ainda não tá aparecendo crime. Então eu vou sair da mala, eu jogo umas roupas femininas ali, volto pra dentro, tranco a porta por fora, pulo a janela, entro, me coloco dentro da mala e morro. Não faz sentido. Foi só um acidente. Foi só um acidente. Então vamos pra causa da morte, né? Um exame pós-mortem do corpo de Gareth no necrotério de Westminster não estabeleceu nenhuma causa óbvia de morte. Os testes toxicológicos também não encontraram vestígios de álcool ou drogas recreativas ou rotineiras no corpo dele. A causa da morte foi considerada asfixia. Durante um inquérito sobre o caso em 2012, o patologista disse que o Gareth morreu na bolsa por falta de oxigênio e por inalar seu próprio dióxido de carbono. Tá ligado que é morte por dióxido de carbono, né? Quando a gente respira, a gente puxa oxigênio, solta o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono ele é extremamente venenoso. O oxigênio é venenoso, mas o dióxido de carbono é bem mais. E aí ele mata a gente muito fácil. Você nem sente, na verdade, mas ele mata muito rápido. A teoria foi que ele ficou trancado na mala, respirando, a mala se encheu com dióxido de carbono e ele morreu asfixiado. Mas só um minuto. Agora eu fiquei com dúvida em uma coisa. Eles falaram que ele tava sangrando. Por quê? Olha, encontraram um líquido vermelho. Muito provavelmente é porque ele estava em decomposição e começou a vagar. Faz sentido. A polícia não encontrou sinais de luta dentro do apartamento e nenhum material forense foi suspeito no local, né? Levando a concluir que o Gareth agiu sozinho. Tipo, ele fez tudo aquilo ali por ele mesmo. O histórico de navegação da internet dele mostrou sites que indicavam que ele estava consumindo material de bondage, que... Sabe o que é bondage? Não. Ok, vou explicar pra você e pros ouvintes o que é bondage. É uma prática BDSM que consiste em prender, amarrar e ou restringir consensualmente um parceiro para fins estéticos, eróticos e ou sensoriais. Isso aí foi encontrado dia antes da morte dele, tipo, ele acessou isso alguns dias antes dele morrer. Mas, permanece em dúvida sobre como o Gareth se contorceu na bolsa esportiva se estava realizando uma fantasia sexual. Tipo, tá bom, tô fazendo aqui um negócio porque eu quero sentir prazer, whatever. Mas eu vou me trancar na mala daquele jeito. Não tem como. Não encaixa. Não faz. Você tá conseguindo entender esse caso? Não tem como se trancar em uma mala por dentro da mala. Por dentro da mala, trancado por fora, só porque o cara queria. Fiz um sinal com a mão. Sabe-se que Gareth era um agente, né? Ele era um agente. E ele investigava lavagem de dinheiro internacional antes da morte dele. Segundo fontes que contribuíram para o documentário do Channel 5, resultando em teorias de que ele teria sido alvo de assassinato. A legista doutora Fiona Wilcox decidiu que o Gareth provavelmente foi morto de maneira criminosa. Um ano depois, a Scotland Yard considerou a morte dele acidental. Então fica,
Morte acidental, morte criminosa. Morte acidental, morte criminosa. Eles não se decidem, eles estão o tempo inteiro jogando a bola um pro outro. É acidental, não, foi criminoso, não, acidental. Tá. A Scotland Yard diz que ele morreu ao entrar no saco sozinho, na mala, sozinho. No entanto, a família dele manteve as conclusões da doutora Wilcox, dizendo que o veredito dela, né, refletiu com precisão as circunstâncias, que foi, de fato, algo criminoso. Em 2021, muito tempo depois, o Sunday Times informou que os avanços na ciência do DNA podem ajudar a conduzir um estudo mais aprofundado sobre algumas das amostras encontradas no local. Porque naquela época não tinha o que a gente tem hoje de DNA, para saber o que aconteceu, de digital, essas paradas. Agora a gente tem. Nossa, esse caso é muito recente. Ele é recente mesmo, ele é de 2012. Ele é recente, mas agora em 2021 eles voltaram com esse caso, porque agora a gente tem mais tecnologia, né? Em fevereiro de 2021, o Matt disse que iria revisar as informações relacionadas ao caso e posteriormente confirmou que um reexame estava em andamento e que os detetives aguardavam os resultados. Um funcionário disse, abre aspas, existe um processo de revisão estabelecido para investigações por meio do qual novas informações e ou oportunidades forenses serão consideradas. Tá, essa foi a causa da morte dele. Mas e a investigação? Né? Vamos falar um pouco da investigação, porque foi, na minha opinião, foi feita muito mal e porcamente. Foi muito ruim, tá? Pro serviço de investigação, pro serviço de inteligência e investigação da Inglaterra, isso aqui foi muito ruim. Mas vamos lá. A data da morte do Williams foi estimada na madrugada de 16 de agosto, uma semana antes dele ser encontrado. Logo após o início das investigações, os chefes do Serviço Secreto de Inteligência e a Polícia Metropolitana se reuniram para discutir como a polícia iria conduzir a investigação à luz da natureza ultra secreta do trabalho do Gary e quem iria liderar a investigação. Porque o cara é um investigador, tipo do FBI, beleza, ele morreu. Mas quem vai investigar? A polícia normal? Não, porque o trabalho do cara era secreto. Você não pode fazer uma investigação, um inquérito normal, porque se o trabalho do cara era secreto, a vida dele era secreta. A vida dele era secreta. O Gary tinha se qualificado recentemente para uma implantação operacional e trabalhado com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e agentes do FBI. Ou seja, ele era do Serviço de Inteligência da Inglaterra e ele começou a trabalhar para o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu que nenhum detalhe do trabalho dele aparecesse no inquérito. Só dificultando as coisas, né? O secretário de Relações Exteriores, William Hogg, assinou um certificado de imunidade de interesse público autorizando a retenção do inquérito de detalhes do trabalho de Gary e das operações conjuntas dos Estados Unidos. O FBI também conduziu sua própria investigação sobre o caso. Em um inquérito posterior, foi declarado que as visitas dele àqueles sites de bondage não poderiam ter algo a ver com a morte dele, visto que eram esporádicas e isoladas, e representavam apenas uma pequena proporção do tempo que ele passava online. O guarda-roupa do Williams, ele incluía 20 mil euros de roupas femininas sofisticadas e de tamanho pequeno e médio, e 26 pares de sapatos femininos de tamanho 6 e 6,5, o que equivale no Brasil a um 37. Também foram encontradas perucas e maquiagens femininas. Tinha um vídeo no telefone dele posando nu, usando apenas botas de couro. Então, isso sugere pra gente que aquilo ali era dele, né? Tudo isso aqui que a gente falou, roupa feminina, sapatos, isso aí era dele. Ele, sim, tinha esse hábito de se vestir dessa forma, de maneira recreativa. A proprietária do apartamento ao lado, que morava nele por 10 anos, disse que ela e o marido o encontraram gritando por socorro com as mãos amarradas na cabeceira da cama, 3 anos antes de sua morte. Ele disse que estava vendo se conseguia se libertar. Eles o libertaram, acreditando que era mais sexual do que escapológico, porque sabe-se que há pessoas que se prendem como prática escapológica para tentar se libertar mesmo, mas também tem pessoas que se prendem com intuito sexual, o que constitui parte da prática de bondage, né? Um especialista trazido para examinar a bolsa onde o corpo do Gary foi encontrado concluiu que ele não poderia ter trancado nela. Um porta-voz da polícia afirmou que, abre aspas, se ele estava vivo, foi colocado voluntariamente, ou ele entrou voluntariamente, ou se não, ficou inconsciente e foi colocado dentro da mala. Com as informações que a gente tem até agora, faz sentido ele ter entrado conscientemente. Conscientemente? É. Tipo, vivo? Acordado? É. Eu não sei, porque, cara, do jeito que ele tava, trancado por fora, encolhido na mala. Mas ele já fez isso antes. Com a corda, ele ter se amarrado sozinho. Como a hipótese de ser mais sexual do que escapológico, e eu acho que faz sentido, faria sentido com o histórico dele.
Sim. Só que, claro, teria que ter uma outra pessoa, porque ninguém consegue se trancar dentro de uma mala com um cadeado por dentro dela. E trancar a porta por fora depois. Faria sentido que uma pessoa tivesse feito isso e deu errado. Ele acabou morrendo Uhum. por sufocamento. E essa pessoa fugiu, porque imagina a merda que ia dar você matar uma pessoa que trabalha com. Pro serviço de inteligência, né? É. Cara, é verdade, faz muito sentido essa teoria. Às vezes até um amigo dele, né? Mas. Bom, é isso, acabou o podcast. Nossa, tem chão ainda. Lembrando que o termostato do apartamento estava ligado e configurado para 30 graus em pleno verão europeu. Foi sugerido que a temperatura elevada dentro do apartamento teria acelerado a decomposição do corpo. Posteriormente, a polícia divulgou uma fotografia de 2 pessoas que procuravam, que foram vistas entrando na entrada comum da sua casa em junho ou julho de 2010. Mas o inquérito do legista, né? Vamos lá. O advogado da família, Anthony O'Toole, no inquérito do legista em março de 2012, disse que uma segunda pessoa estava presente quando Williams morreu, ou alguém invadiu, depois roubou itens dele. Não havia nenhuma evidência forense para apoiar essa visão. Nenhum sinal de entrada forçada foi encontrado, mas também foi notado que a porta e as fechaduras haviam sido removidas no momento em que os especialistas da polícia foram envolvidos. Então, assim, não tinha nenhum sinal de que a casa tinha sido invadida, não tinha sinal de roubo, não tinha nada. Mas o advogado levantou essa hipótese. E aí eles estão dizendo que as fechaduras tinham sido removidas, mas isso só tinha sido removido depois que a polícia entrou no caso para investigar. Enfim, nesse meio tempo, os policiais encontraram pistas relacionadas a um casal mediterrâneo random, tipo um casal aleatório, e começaram a investigar a possibilidade deles estarem envolvidos. Porque lá na Inglaterra é assim, né? É tipo, você vem de onde? Eu venho da África, beleza. Então agora você é suspeito, a gente vai te colocar na lista de procurados da polícia, porque qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que acontecer aqui, a gente vai atrás de você. O casal tá usando turbante. Não, então eles realmente foram eles que cometeram esse crime, que a gente não sabe quem foi absolutamente, porque ele era um agente secreto. É sempre assim, tipo, se você é diferente, você é colocado na lista de suspeitos. O DNA encontrado na mão do Williams revelou contaminação de um dos 2 cientistas forenses e a polícia determinou que um casal mediterrâneo que eles estavam procurando como suspeitos não tinha nada a ver com a investigação. Então, era um casal random que eles colocaram na investigação. Eles investigaram um pouquinho e falaram, não, realmente, eles são só um casal mediterrâneo mesmo. A LGC, empresa forense, pediu desculpas pelo erro ter causado tanta dor à família, causado pela digitação incorreta de um código numérico. As evidências do inquérito mostraram que teria sido virtualmente impossível que o Gary tivesse se trancado na mala. Mais uma vez disseram isso, que é impossível ele ter se trancado sozinho. 2 especialistas foram chamados para testar e ver se era possível. O que é isso? Eram especialistas em se trancar, em escapologia, eram especialistas em escapar de situações. Enfim, eles se amarravam e eles eram profissionais em escapar. Eles não conseguiram se trancar na mala em uma forma semelhante, né, de uma bolsa semelhante, que eles pegaram uma mala parecida, se trancaram lá, e mesmo depois de fazer 400 tentativas, eles não conseguiram se trancar da mesma forma. E não faz sentido alguém ter tanto trabalho pra se trancar numa mala por apenas uma coisa que a pessoa sente. Ok, que a pessoa sente prazer, mas é tão trabalhoso que pra mim não faz sentido. Acho que pra ninguém faz sentido fazer uma coisa dessa. O patologista Richard Shepherd afirmou que era mais provável que o Gary estivesse vivo quando entrou na mala, devido à dificuldade de arrumar um cadáver na posição em que o corpo dele foi encontrado. Outro patologista afirmou que ele teria sido superado por hipercapnia, que é o aumento dos níveis de dióxido de carbono no sangue, depois de apenas 2 ou 3 minutos na bolsa. Então ele ficou na mala por mais ou menos 2 ou 3 minutos, e aí os níveis de dióxido de carbono aumentou muito e ele acabou morrendo asfixiado. Não foram encontradas luvas na bolsa ou nenhuma impressão digital no cadeado, nem na bolsa. Então não tinha impressão digital em lugar nenhum e também não tinha luva. A família do Gary disse que eles acreditavam que poderia suspeitar que essa pessoa, né, era um membro de alguma agência especializada nas artes obscuras do serviço secreto. Então, qual que é a teoria levantada pela família deles? Que, muito provavelmente, a pessoa que matou ele também era do serviço secreto. Porque ela sabia como matar ele e não deixar rastros. Faz sentido isso? Continua. Só que, como, né, tipo, quem teria matado ele? Tipo, o MI6 matou ele? E outra coisa, sobre tá muito quente por causa do aquecedor. Você acha que foi feito
no intuito do corpo se decompor mais rápido, ou ainda na parte da escapologia do BDSM, de tipo, a pessoa Tá lá dentro sentir trancada com calor, com querendo sair. calor, mais desconforto, entendeu? Eu não tinha pensado por esse. Eu não tinha pensado por esse nível. Faz sentido, então agora eu não sei. Mas eu tendo a acreditar, eu ainda permaneço firme na opinião de que o aquecedor foi ligado depois de matar pra poder dificultar a identificação do cadáver depois. Na minha opinião, se foi feito no intuito do corpo se decompor mais rápido, foi assassinato, foi intencional isso. Se não, se foi feito por causa da escapologia daquele momento, faz total sentido que tenha sido sem querer, tenha sido, qual a palavra? Acidental? Acidental. Tenha sido acidental e deu errado e a pessoa no desespero foi embora e já estava com o aquecedor ligado. Uhum. Tipo, ó, vamos fazer aqui um roteiro. Ou seja, ou foi extremamente planejado ou foi acidental, tudo isso. Foi muito acidental. Mas foi extremamente acidental também, tipo, foi tudo errado agora. Mas a cena de crime é muito específica também, tem muita informação. Tem muita informação ao mesmo tempo que não tem informação nenhuma, né? Porque eles não acham digital, não acham luva, não acham resíduo, não acham nada. Tipo, tá ali montada a cena, mas quem montou, como montou, não dá pra saber. Nesse momento resta apenas perguntas, né? Foi suicídio ou não? Caso não, quem matou ele e por quê? Será que ele, como agente, descobriu algo que não devia? Será que tinha alguma treta que ele planejava expor? Ou os envolvidos resolveram fazer algo? Tipo, tô investigando aqui os caras de lavagem de dinheiro, vou expor agora pra MI6, aí os caras, não, vou matar ele antes que aconteceu, né, antes que ele exponha a gente. Sabe que a morte dele ocorreu em um modo extremamente meticuloso. Então, a gente tende a acreditar que essa pessoa que supostamente teria assassinado o Gary tinha algum conhecimento acima da média. Seria essa pessoa parte da organização de inteligência? Seria essa pessoa do próprio MI6? E é aqui que acaba o meu roteiro. Mais perguntas do que respostas, né? Eu fico muito tenso com esses casos, cara. Eu não gosto disso. Porque eu fico querendo saber o que aconteceu. Quem que matou esse cara? Como que... Não faz sentido, bro. Bom, obrigado por ter assistido o primeiro episódio. Espero que não tenha ficado horrível, porque a gente está começando, a gente não tem muita experiência. O Brian tem mais do que eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ok, esse é o primeiro episódio de um longo podcast que nós esperamos. E como eu disse no início, a gente vai falar sobre crimes reais. Esse aqui foi um episódio de crimes reais. Esse crime aconteceu de verdade, tá? A gente vai falar sobre filmes também. Se a gente tiver afim, tá? Não cobra a gente, não. É verdade, a gente vai fazer uns episódios aí. A gente também não... é verdade, a gente também não tem um dia específico pra soltar episódio. Talvez em breve a gente venha a colocar um. Se você der dinheiro pra gente... Nossa, faz o Pix aí, vai estar na descrição do episódio, nos Pix. Eu vou pôr mesmo, vou pôr o Pix lá, vai que alguém faz. Nós também vamos falar de livros, às vezes. Se a gente tiver saco. E claro, coisas obscuras que a gente acha na internet. Reddit é um lugar muito esquisito. Bem, é isso, muito obrigado por ouvir a gente. Não esqueça de deixar a sua avaliação no Spotify, Apple Podcasts ou o seu agregador que você usa para ouvir a gente. Até o próximo episódio. E tchau!